Oi, oi, oi! Estão aqui porque cheguei e vamos que vamos com mais o nosso dedinho de prosa. Seja uma prosa proveitosa, né? Para alguns, né? Para muitos, não. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja me vendo, né? Paz e graça, paz de Deus, paz do Senhor, shalom. Tudo bem aí, mano? Beleza, de bom? E vamos que vamos, né? Então é isso, gratidão sempre a todos vocês, meus queridos, minhas queridas, nessa caminhada aqui nesse YouTube, conversando, batendo um papo, fazendo reflexões, né? No nosso dedinho de prosa aqui, beleza? E gratidão ao nosso todo-poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Debaixo do céu, da terra, do sol, da lua, toda a criação, do mar. A gente se sente uma formiguinha, né? Ó, dá uma olhada. A imensidão de universo, de cosmos, de galáxias, né? Formiguinha que somos, falantes, pensantes e mistério total. Temos um livro, né? Um livro chamado Bíblia, aonde aprendemos que temos um Criador, um Deus, que aprendemos que temos um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, e tantas coisas e tantos questionamentos que, olha, é bom parar, né? É bom parar. Porque senão, olha, não tem, gente, respostas. Nem o melhor dos cientistas, o melhor do robôs que eles colocam aí nos satélites, nem mesmo homens que foram para a Lua, né, que dizem que continuam indo, né, eles não sabem explicar. Por quê? Porque se fosse para explicar e se fosse para dizer, nós já saberíamos, né? Então essa é a maravilha, a incógnita e a beleza de estar aqui. Sabemos que está escrito que somos a imagem e semelhança de Deus. E veja, isso tem que nos bastar, né? Eu tinha um irmão aqui, foi meu inquilino aqui, hoje ele é cooperador, e eu batia meus papos, né, com ele, sempre viajando na maionese, né, que eu sempre viajo mesmo. E aí a gente conversava sobre o culto, como é que foi, como é que deixou de ser, e isso e aquilo, e quando eu começava com essas minhas indagações e isto e aquilo, né? Eu achava que ele, como, né, um presbítero, né, poderia me abrir a mente, poderia clarear, né? Ele falava assim, olha, até aqui, irmã Mari, nós fomos bem. Vamos parar por aqui, porque daqui para frente, né? Então, e toda vez que eu começo realmente, eu lembro dele, né? Não sei se ele falava isso porque não sabia também, ele não sabe mesmo, né? Se também ele ia, né,
responder alguma coisa, porque toda vez que você responde alguma coisa, que você concorda com alguma coisa, né? Você está se comprometendo. Então, melhor é isso mesmo, né? Beleza? Então, eu comecei falando todas essas coisas por causa de um comentário da Neide Nascimento, essa gentalha. E eu, num vídeo, né, do caderninho, ela fez uma pergunta: será? Será que é assim mesmo? Será que, né? Então, por aí se vê que você também faz essas perguntas, né? Será? Será? Né? Será? Será? Não sei. Será? Não sei. É aquela música. A vida não é só isso que se vê, é um pouco mais que os olhos não conseguem perceber e as mãos não conseguem pegar. Sei lá, não sei, sei lá, não sei, não. Então, ó, vamos parar, né? Então, Neide, será, né? Ninguém sabe. Mas o que a gente sabe é que nós estamos aqui, nesta vivência. Veja, nós vamos caminhar por tantos outros caminhos que vai demorar horas, horas, horas e dias e dias e dias, e nós não vamos chegar a nenhuma conclusão. Aí vai entrar reencarnação, vai entrar predestinação, vai entrar um monte de coisa, né? Então vamos nos ater àquilo que Paulo disse. Eu não pesquisei para falar o versículo, mas tio Google está aí para nos ajudar. Quando Paulo diz que, eu não sei mais ou menos o que é assim, mas é assim, eu não sei como é que é assim, mas é mais ou menos assim. Vã será a nossa fé se nós não crermos, né, que Jesus desceu, ressuscitou e que nos prometeu, né, a eternidade, as moradas e tudo aquilo que ele pregou aqui na sua missão enquanto estava na Terra. Então a resposta é essa, né? Se realmente não houver nada, veja, vã será a nossa fé. Aí os ateus, né, dirão: nossa, eu estava certo, eu tô fazendo essas conjunturas, essas reflexões assim, que aí quando acabou tudo, né, morreu um, morreu outro, aí estamos lá, sei lá, uns na eternidade, outros no inferno, outros, né, no Hades, outros no purgatório, outros naqueles lugares que eles falam, né? Cada um com a sua crença. E se não houver nada, o ateu vai ficar feliz. Aí, tá vendo, seus trouxas? Não tem nada. É um vazio. Acabou tudo. Aqueles que vivem a vida, que aproveitam, que gozam, que têm prazeres, né, terão aproveitado. E os que acreditaram, né, que se guardaram, que procuraram, né, ser, porque ninguém vai ser perfeito nem santo jamais em tempo algum, deixaram de fazer muitas coisas que talvez até tinham vontade, desejos, mas não fez. Por quê? Porque acreditavam que o mundo não era só aqui, não, né, havia né, na cabeça, na fé dele, na esperança dele, uma eternidade, um mundo melhor, né? Então, essa
essa pergunta não tem resposta. Eu tinha um vizinho lá em São Bernardo, no Rude Ramos que eu morei, e tinha um sobrinho de uma vizinha minha, vizinha e amiga, muito querida, e ele era QI a mais. Veja, isso naquela época, estou falando anos 89, 90 e poucos, por aí, né? As professoras não tinha naquela época, hoje não sei, tá? Não tinha escola para aquele menino. Ele era QI a mais. As professoras, ele tinha umas perguntas, umas tiradas, umas coisas assim, que as professoras ficavam boquiabertas com ele. E tem uma passagem, né, que ela me contou um dia, que o avô, né, o pai da minha amiga, estava mostrando para ele um atlas, né? Todo mundo sabe o que é um atlas, né? Hoje ninguém nem tem mais nas casas, né? Que tinha aqueles globos terrestres, né? Os mapas de todos os países, disso e daquilo. E o avô, ele era bem pequeno mesmo, muito assim, 3, 4 aninhos, e ele adorava ver, né? Veja, isso foi contado por uma amiga minha. E ele, olhando, né, aquele atlas, o avô desfolhando ali aquelas páginas, ele pegava o dedinho e ele falava assim: vô, quando eu vivi, um dia, eu morei aqui. O avô fazia de conta que não estava entendendo, mas ele viajava junto com o menino. E alguns lugares, né? Alguns lugares ele também pegava e falava: olha, aqui também, eu também fui aqui. Aí o avô era um homem simples, um homem rude, né? Sem pouco estudo, né? Pouca cultura. Mas veja, mexia com ele esse lado desse menino. E depois, né, que quando eu contei das professoras, ele já era, né, maior. E aí, ele tinha esses lances. Quando eu vivi, ele não sabia explicar. Talvez assim, numa outra vida, né, que não esta, eu fui aqui, eu fui ali. E ele tinha, assim, respostas fora do comum, lógico. Os próprios professores depois diagnosticaram que ele era um QI a mais, ele não tinha escola. Tipo assim, ele nem precisava de ir em escola, ele estava muito aquém, muito aquém. E ele era um menino um pouquinho gordinho, e na faixa etária na época, e ele era assim, ele ia brincar. Ele tinha problemas assim para chutar uma bola, ele tinha problemas para brincar com uma criança comum. Ele não era realmente uma criança comum. E o pai dele tinha uma dificuldade para tratar com aquela criança. E o pai dele não é que judiava muito dele, o pai dele também, por não entender ele, muitas vezes, né, batia. Eu não sei explicar o que acontecia ali. E é muito complicado porque, né, é uma pessoa muito querida minha da família. Eu mudei daquele lugar, nunca mais eu fiquei sabendo dele. Eu fiquei sabendo dele até os 14 anos. E aí, os professores, eu sei que estavam pesquisando uma escola, né, para colocar aquele menino, que era um desperdício que ele ficasse ali nos bancos comuns, né, de uma escola.
eu vi outro dia também, Neide, eu acho que vocês viram também, no YouTube ou no Facebook, eu não sei se era japonesinho, se era coreano, eu sei que tinha o zoinho puxadinho, né? Pra mim era tudo japonesinho. Ele tinha mais ou menos uns 5 anos e ele tocava um piano que assustava a gente. E eu via o vídeo, tornava a voltar e eu falava assim, deve ser tipo um karaokê, deve ser, ele só tá fingindo, né? Deve estar tocando, né? Os pais podem, né, ter feito esse vídeo, né? Mas não, as expressões dele, o corpinho dele, indo para frente, indo para trás, e ele, sabe, parecia que realmente ele estava tomado por alguma coisa ou ele já teria sido alguma coisa. Então é um campo muito complicado, né? Muito complicado. E eu não sei responder esse teu será, né? Eu escrevi ali do caderninho, né? O caderno em branco. Eu só acho assim, crer ou não crer, ou ter ou não ter, ou praticar uma fé ou não, o que eu quis me referir ali é o nosso caderno nesta nossa vivência, neste nosso momento, nesta nossa história do aqui e agora, né? Mas, né, que realmente tem coisas que a gente, né, a gente tem que, principalmente a gente que é cristão, os espíritas explicam isso numa boa, né? Os reencarnacionistas explicam isso numa boa. Eu acredito na vida eterna, eu acredito na vida pós-morte. Tem gente, como eu comecei falando, que não acredita, né? Que fala que morreu, acabou. E eu tinha na família, tenho, né, na família umas 2, 3 pessoas que são ateias, que já até foram embora. E eu uma vez fiz essa pergunta, vocês devem lembrar, um sobrinho, né, meu, era piloto de avião, ele era ateu, assumido, e eu perguntava para ele se ele, um dia eu perguntei, quando você não acredita em Deus, quando você tem momentos assim, né, difíceis, ele fala, para quem você pede, para quem você recorre? Eles diziam, para ninguém, eu tento resolver. Para isso Deus me deu inteligência, sabedoria, né? E eu tento resolver. Se não dá para resolver, fica sem resolver, né? Então, cada um, né? É papo pra boné, minha filha, papo pra boné, né? Então, nós vamos nos ater àquilo que, veja, em muitas partes está escrito para que nós não invoquemos os espíritos, né? Então, por aí já se vê que tem mistério nisso. Por que que não, né? Então, é aquilo que o presbítero, meu inquilino aqui, meu amigo, quando chegávamos nesse impasse, ele falava com muito respeito à minha pessoa. Irmã Mari, vamos parar por aqui. Então eu te digo, minha querida Neide Nascimento, não é que vamos parar por aqui, temos que parar por aqui. Viver este momento, viver essa nossa história no aqui e agora, escrever o nosso caderno como nós pudermos, como segundo o nosso entendimento, a nossa crença e a nossa fé. É isso que eu posso te responder. Tá bom? Beijo no teu coração. Muitas perguntas.
que ficarão sem respostas. E cada um. Fui.